Eu estou aqui com a Carol Funlen e acabamos de presenciar uma palestra que ela foi fantástica, falando sobre neurociência e criatividade. Carol, estou super curiosa porque eu adorei sua pegada na palestra. De como que a gente pode aplicar, por exemplo, a neurociência? Você falou de criatividade, mas eu quero puxar você para a minha sardinha aqui, que eu trabalho com empresas, com pessoas em empresas. Como que a neurociência pode apoiar as pessoas a terem relações mais saudáveis e genuínas dentro das organizações? Eu acho que tem alguns pontos que são interessantes. Eu acho que quando você entende os sistemas do cérebro, você percebe como algumas reações são instintivas e como criar conexões emocionais, ou como isso faz com que as pessoas estejam mais engajadas. Então, por exemplo, se você precisa fazer com que a equipe esteja mais estimulada a cumprir um objetivo, você cria o senso de pertencimento. Se você precisa de uma parte analítica, você trabalha com pessoas que estão com o neocórtex mais aflorado. Então, eu vejo que tem uma questão que é um pouco parecida com a criatividade, que é entender um pouco dos processos do cérebro faz com que você compreenda melhor a natureza das pessoas e como elas reagem, porque muitas das coisas são inconscientes ou são estimuladas. Então você pode acabar criando ambientes melhores, times mais engajados, se você compreender alguns aspectos da neurociência. A Carol, gente, ela é de publicidade. Ela mostrou um vídeo que me deixou chocada, assim, como as pessoas elas são influenciáveis, né, com tudo que tem o contexto que ela está vivendo. Como que a gente pode sair, por exemplo, desse automatismo e dessa influência, estar um pouco mais desperto e mais consciente sobre as suas atitudes? Eu acho que tem um pouco de... Eu acho que quando você tem conhecimento é sempre uma chave mágica que abre portas. Então, quando você sabe coisas, você pode ficar mais atento. Mas nesse caso, o que de fato acontece é que a nossa capacidade de processamento de informação no cérebro, consciente e inconsciente, é muito dispar. É realmente 11 milhões de bits de informação por segundo versus 40 quando é consciente. Então a gente não vai conseguir. Mas ter o entendimento de que isso acontece faz com que a gente possa, de repente, estar um pouco mais atento. Mas que o cérebro vai processar mais coisa inconsciente, isso não tem muito jeito de você desarmar. Porque você não conseguiria falar, ouvir, se não fosse assim. Então vamos aproveitar esse mundo de possibilidades. Né? Eu acho que tem, e é um pouco isso, se você usa para estimular a equipe ou para estimular o crescimento, para você ter um ambiente mais positivo, elementos do entorno que despertam o inconsciente. É por isso que muitas vezes você vai numa loja e tem um cheirinho, esse tipo de coisa, porque cria memórias e faz com que as pessoas estejam mais conectadas. No fim do dia, eu acho que a gente é mamíferos em bando. Então, embora a gente tenha uma camada de raciocínio forte, são as decisões e emoções que fazem com que as coisas funcionam. Então, ter esse entendimento pode usar para o lado positivo tem um ganho grande aí. Eu achei bastante interessante que você falou que a massa cinzenta é a parte mais nova, né, do cérebro. Por que você acha que isso aconteceu agora, neste momento, né? Onde nessa nova versão que nós estamos vivendo do mundo 4.0, né? Da nova tecnologia e tudo mais, por que será que o ser humano começou a deixar o racional falar antes do emocional e antes de outras... Eu acho que eu não tenho a resposta, assim, não é uma resposta científica, é achismo, Estamos especulando aqui. Mas eu acho que é uma questão evolutiva mesmo. Então, o Homo sapiens, muitos milhões de anos atrás, começou a desenvolver essa camada de fora de raciocínio que permitiu que ele cultivasse a agricultura e mudar ou criasse animais. Tudo isso já é parte da sua capacidade de olhar uma coisa e falar, poxa, essa planta eu como, se eu pudesse ter ela aqui, eu não passaria fome, eu não precisaria ficar me mudando. Então isso é um raciocínio. Que hoje a gente está tão à frente disso e tem outras questões envolvidas, sim, e o cérebro está sendo estimulado e mudado o tempo inteiro. A gente sabe que ficar com o celular na mão muda a nossa capacidade de atenção, por exemplo, que já é uma evolução talvez negativa, não dá para saber, porque é meio inexorável. Mas eu acho que é evolutivo e foi isso que aconteceu. Então agora a gente tem desafios e mais entendimento para saber o que vem a seguir. Mas na sua palestra também você disse que quando tem um toque de emoção, né, nós assimilamos mais rapidamente. Isso. É porque o nosso cérebro, ele não é só a parte de fora. De certa forma, a de fora ela é apoiada pelas de dentro, que são a reptiliana, que é o instinto,
e a límbica, que é a emoção. Então, o cérebro trabalha, e não é assim, de verdade, você já viu o modelo, mas ele não é dividido em faixas. É só, aquilo é um modelo para explicar grandes pontos. Isso. Mas é a confluência das três que faz que a gente seja o que a gente é. Muito legal, Carol. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui contigo. Igualmente. Tchau.